E quero falar desse cara, né? Do Gustavo Gayer. Gustavo Gayer. Que vergonha, que nojento, que coisa pavorosa. Agora a gente continua sensibilizado. E saiu. Por que o cara fala uma coisa dessas, né? Primeiro, pela falta de caráter, pela falta de cultura, pela falta de educação, pelo analfabetismo político, social e de toda amplitude que possa haver para a construção de uma subjetividade podre, né? Esse sujeito chamado Gustavo Gayer. Mas o cara ganha notoriedade, né? Ele diz coisas absurdas, é um pouco a tática dessa comunicação agressiva, comunicação de guerra. O cara diz uns absurdos e ganha notoriedade, ganha a simpatia das pessoas que são antissistêmicas, né? Que sempre tem aí 10% da sociedade, né, infeliz com a vida, no sentido não infeliz porque é pobre, porque profissionalmente limitado, não, infeliz porque é uma questão subjetiva, né? Tem muito milionário, né, infeliz, muito infeliz. Tem muita gente que ganha muito bem, profissionalmente encaixada, profundamente infeliz. Então, é uma questão mais complexa do que o simples clichê que poderia nos orientar nessa discussão. Agora, ele sabe que ganha notoriedade, né? Diz um absurdo desse, diz que os africanos têm QI menor do que o dos macacos. O cara falou isso, né? E foi despejando uma lista de absurdos ali. Vocês podem até pensar, puxa, para que eu vou ficar falando disso? Tem que falar, porque esse cara precisa ser punido, né? Não vamos dar descanso para ele. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre esse sujeito, portanto, para vocês. Começando aqui. Bom, o Silvio Almeida já acionou a Polícia Federal, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, né? A Procuradoria-Geral da República, para que ele seja investigado pelas falas racistas contra povos africanos. E o deputado Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás, atacou o ministro Silvio Almeida, né? Disse que, deixa eu ver aqui, diz que Gayer ele concordou com a colocação absurda de que os povos africanos teriam o QI menor que o de macacos e que a África teria países com governos ditatoriais, pois a população seria menos inteligente. É tão idiota o cara dizer isso. Quer dizer, se você quiser entender um pouco da razão pela qual a África tem governos ditatoriais, você tem que entender a violência que foi cometida pelos europeus durante séculos na África, né? O genocídio, o morticínio que os brancos europeus promoveram ali, levando esses padrões apodrecidos de cultura. Mesma coisa com as Américas, né? É parecido com as Américas. Que as Américas, né, por razões que transcendem, né, a economia, a cultura, mas nós também tivemos aí, a América do Sul foi um poço de ditadores, né? Já há algum tempo, pouco tempo atrás, inclusive tinha um aqui, candidato a ditador, que vai se tornar inelegível a partir de amanhã. Bom, um sujeito absolutamente imbecil, né? Com todas as letras, sílabas e sons. Ele respondeu para o Silvio Almeida no Twitter, dizendo que o Silvio Almeida é um analfabeto funcional. Imagina, o Silvio Almeida é um dos maiores intelectuais do Brasil já faz tempo, já não é de hoje, né? Ele está ministro dos Direitos Humanos, mas o Silvio Almeida tem uma vida, né? O Silvio Almeida tem uma reputação independente do cargo que ele exerce nesse momento. É uma situação assim, acho que precisa da nossa atenção, precisa da nossa denúncia. Eu vou trazer aqui o detalhe, né? Enfim,
tapem o nariz, porque eu entendo que seja realmente um assunto de difícil de gestão, né? É muito complicado isso aqui, mas nós temos de encarar essa realidade. Eu vou trazer aqui o que esse cara falou, o que esse cara fez. Tem um artigo aqui fantástico do Neguton, Ricardo Neguton, está na manchete agora do 247. Ele ficou evidentemente insultado, né? E reagiu com a devida dimensão que esse criminoso merece, esse bandido chamado Gustavo Gayer. E vou descrever aqui o que ele falou nas palavras do Ricardo Neguton. Deixa eu trazer aqui. Deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer, que durante uma participação de um podcast, ao lado de outros dois idiotas tão racistas quanto ele, teve a coragem de dizer que existem macacos com QI mais elevado do que africanos. Sim, isso foi dito por um representante do povo no Parlamento Federal. Pior que isso, falas como essa têm se tornado cada vez mais comuns. Eu acho, Neguton, que, na verdade, não está cada vez mais comum, está cada vez menos comum, para ser sincero. Depois, a derrocada do Bolsonaro, a vitória da esquerda, está devolvendo essas bestas, né, para o buraco imundo da onde eles vieram. Eu acho que justamente chamou muito a atenção. Você vê, é um caso quase que isolado, né? Faz tempo que quando o Bolsonaro era presidente, a gente tinha todo dia, né, episódios enfim, de falas racistas, né? Hoje a gente tem menos, a meu ver. Muito pior que isso é que essas falas e outros comportamentos claramente racistas não são punidos como deveriam. Eu acho que o Gustavo Gayer precisa ser um exemplo, né, histórico para todos nós. Esse deputado disse que a democracia não prospera na África. Olha só. Disse que a democracia não prospera na África porque os africanos não possuem capacidade cognitiva para entender o processo e discernir entre o que é certo e o que é errado. Quem é o Gustavo Gayer na fila do pão para dizer isso? Vocês vão saber quem é o Gustavo Gayer na fila do pão. Esse Gustavo Gayer é um bandidinho, né? Então, deixa primeiro eu relatar o que foi dito por ele, para depois eu dizer quem é esse cara para vocês. Para justificar aqui, ele ainda afirma que, em função dessa atrofia da inteligência, os africanos acabam sendo governados por ditadores e ainda comemoram a opressão imposta. Falou o deputado pelo PL, né? Para justificar essa tese, ele faz uma analogia desastrosa com a eleição do Lula. E o povo brasileiro, que ele, segundo o Gayer, né, mesmo estando sob um governo ditador, que é o governo do Lula, né, que é um ditador, o Lula, o povo acha que a vida melhorou. Né? Que coisa absurda, né? Depois de ouvir tamanha imbecilidade, aqui o meu querido Ricardo Neguton concluiu que o QI de bolsonarista não tem dono. Todos manifestam um raciocínio fundamentado em coliformes fecais, mais do que putrefato odor. O Neguton mandando muito bem.